E aí pessoal, é o Garoto Tobes e hoje eu vou falar para vocês sobre uma história sobre Deus, tá? Bom, no fim de semana atrás foi a Páscoa, hein? Então, foi isso mesmo que eu vou falar para vocês. E por isso que eu vou ler para vocês sobre o meu livro da Bíblia que eu vou te falar. Minha Bíblia de quadrinhos, de Minecraft Games. Bom, é isso, mas é isso que eu tenho para ler, tá? Então, eu não vou falar ainda do começo do mundo, tá? Eu vou falar sobre quando Jesus era adulto. Então, esse assunto disso do começo, eu deixo para outro dia, tá? Mas vocês vão adorar quando eu for contar tudo que eu sei, tá? Então, vamos começar. Cresceu Jesus em sabedoria, em estrutura, em graças para com Deus e os homens. Um tempo depois, apareceu João Batista, pregando na Judéia. Aprenda-se das coisas erradas, pois é chegado no reino dos céus. Muitos eram por ele batizados no rio Jordão. Eu batizo com a água para arrependimento, mas aquele ainda que vem é mais poderoso do que eu. Ele o batizará com o Espírito Santo com fogo. Então chegou o dia em que Jesus, um dia na Galiléia, foi ser batizado por João Batista, seu primo. No Rio Jordão, João Batista, ele disse, eu devo ser batizado por você. Jesus disse, é preciso que faça esse batismo para que eu se cumpra a justiça. Quando Jesus foi batizado, abri-se nos céus, o Espírito Santo desceu sobre como ele se embolou numa bombinha. Pois é, né? Bom, virando a página. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Judô por 40 dias e 40 noites. Depois sentiu uma fome. Agora tô falando da detenção dele. Surgiu o adversário espiritual para testar Jesus. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras vieram a pães. Jesus disse, está escrito, nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o tentador levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Foi isso que eu disse. É que eu só tô lendo rapidinho, tá? Pra entender o que é isso. Mas vamos continuar. Então, o espiritual disse, és o Filho de Deus, pula aqui embaixo, pois se ordenas aos anjos e eles protegerão. Mas Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o tentador levou Jesus num monte alto e mostrou-lhe os reinos do mundo junto com sua glória. Então o espiritual disse, tudo isso te darei se me doares. E Jesus falou, está escrito, ao Senhor teu Deus deve-se adorar e só Ele vai servir. Aquele que se tentava, Jesus foi embora e chegaram os anjos para servi-lo. Bom, vou falar sobre os discípulos agora. Jesus voltou para Galiléia, andando junto com o mar. Viu dois irmãos, um era Pedro e outro André. Lançavam redes, depois eram pescadores. Jesus disse, siga-me, eu farei vocês pescadores de homens. Deixando as redes, os irmãos seguiram Jesus.
Assim também aconteceu com com os irmãos Tiago e João. Jesus andou por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando os evangelho no reino, curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Tá. Jesus disse: quem quiser ser o líder deve ser o primeiro servo. Se quiser liderar, deve aprender a servir. A fama de Jesus correu por toda a Síria, traziam até eles as pessoas doentes, atormentadas e paralíticas para serem curadas. Ele disse: a tua fé te curou. Logo formou-se uma multidão que seguia Jesus. Vendo aquele povo, ele foi para o monte e começou a espalhar seus ensinamentos. Eu estou falando agora a parte do sermão na montanha. Então, como estava dizendo, então Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E mais uma vez ele diz: bem-aventurados o que ele tem fome e sede de justiça, porque são se sair. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque ele é o reino dos céus. Vós sois a luz do mundo. É o que ele falou. Falando para a multidão, Jesus foi ensinar a eles uma oração. Amai a vossos inimigos, aprendizei o que eles dizem, fazei bem ao que vos odeiam. Orai pelos que vos maltrataram e vos perseguem. Foi ele que disse: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o nosso fome. Vamos continuar falando o que Jesus está falando. Estou quase lá. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foi isso que eu quis dizer. E perdoai-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Continuando falando, ele ainda não acabou, tá? E não nos conduziais à tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o vosso é o reino, poder e a glória, para sempre. Amém. Tem mais aí. Ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a graça, a ferrugem, todo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai os tesouros do céu, onde a traça e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Eu andeis ansiosos, preocupados, e se comereis
Foi isso que ele disse. Bebereis, ou com o que vós vestireis. Essa é a língua que ele falou, mas tô quase lá. Vós, Pai Celestial, sabe bem o que preficiais. Primeiro busquei o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão dadas a vós. Agora é a última, mais uma vez, um pouco. Não julgueis para que não sejais julgados. Bom, concluindo, Jesus esse discurso, a multidão admirou-se a sua doutrina, pois os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Descendo ele no monte, numa grande multidão e o seguiu. Assim, Jesus continuou a sua jornada e entrou num barco com os discípulos, seguiu a viagem pelo mar. Agora a parte que Jesus acalma a tempestade. Ao mar veio uma forte tempestade e logo o barco sofria com as ondas, porém Jesus permanecia dormindo. Então ele diz: Por que teme os homens que de pequena fé? Então o outro disse: Senhor, salva-nos, estamos em perigo. Então levanta-se e repreendeu os ventos e o mar, e veio uma grande calmaria. Foi isso mesmo. Aqueles homens se maravilharam. Então um discípulo falou: Que homem é esse? E o que os ventos e o mar lhes obedecem? Só tô lendo. Tô só tentando, tá? Mas eu vou continuar lendo, tá? Jesus chamou os 12 discípulos, Pedro, André, Tiago, João, Mateus, Bartolomeu, Tomé, Felipe, Simão, Tadeu, Judas e outro Tiago, filho de Zebeu, e preparou para espalhar evangélico e curar e libertar. Jesus disse: Pregai, dizendo, é chegando o reino dos céus, e dê atrás as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ele disse: Não levem ouro, nem prata, nem moedas de cobre. Não sereis vós a falar, mas o Espírito de Deus. Então, ele disse mais um pouco. Nesse tempo, o irmão terá inimizade com o irmão, filhos se levantarão contra o país. Contra os pais, quiser, foi mal. Comportando, não tenha medo. Tá? Então, vamos lá. Jesus passou as instruções aos seus discípulos e seguiu para pregar nas cidades deles. E ele disse: Não vim a trazer a paz à terra, mas espada. A fama de Jesus se espalhou rapidamente, mais as pessoas vieram segui-lo. Certo dia, Jesus estava ali lidando com a multidão e sua mãe e irmãos aguardavam para falar com ele. O discípulo falou: Sua mãe e seus irmãos estão aqui, querem falar contigo, mestre. Jesus disse: Qualquer que dizem a vontade do meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe.
A parte das curas. Jesus continuou seu caminho numa multidão e ele operou seus milagres de cura. O que gostaria que eu disse? Não. Ele disse assim: o que gostaria que eu dissesse? Um pouco tempo depois, começou a ficar tarde. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele disse: despende a multidão para que sigam pelas aldeias que quiser e compre comida e para se alimentarem. O discípulo falou: o lugar é um deserto e não há como comprar. Mas ele disse: ninguém não entregue comida para esse povo comer. E o discípulo falou: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Mas ele falou: traga-nos aqui. Jesus mandou a multidão se sentar, tomou 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e abençoou a partido os alimentos e deu aos seus discípulos. Os discípulos entregaram para a multidão e comeram todos e foram quase 5.000 homens e além das mulheres e crianças. Agora vamos falar sobre Jesus andando sobre as águas. Os discípulos de Jesus entraram num barco e se despendiram da multidão. Jesus subiu um monte para orar sozinho. Pouco depois, o barco começou a sofrer com ventos e ondas. Jesus foi em direção a eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre a água, e se assustaram. E o discípulo falou, o discípulo falou: é um fantasma? Depois, no caminho, era Jesus e falou assim: sou eu, não tenha medo. Pedro recolheu Jesus e pediu para ir com ele, mas poucos passos depois, na água, Pedro começou a afundar. E ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidou? Logo Jesus acalmou o vento e Pedro falou: és o verdadeiro Filho de Deus. Certo dia, Jesus chamou Pedro e Tiago e João para ter com ele particular num alto monte. Diante deles, o rosto de Jesus resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. Então apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Pedro tomou coragem e falou com Jesus: devo fazer aqui 3 tabernáculos, um para o Senhor, um para Moisés e outro para Elias. Bom, continuando. Numa nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz poderosa: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Ouça o que ele disse. Os discípulos, ouvindo isso, disseram muito medo. Levanta-se e não tenha medo. Ninguém pode contar isso em visão até a ressurreição. Bom, ele que disse: enguendo bem os olhos, ninguém estava mais ali, apenas Jesus. Bom, continuando. Saindo Jericó, Jesus seguiu a sua jornada, pois os 2 cegos, sendo ouvido que Jesus passam, aclamaram por ele: Senhor,
filho de Davi, tenta misericórdia de nós. O que querem de mim? O Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Jesus, movido de intima compaixão, tocou nos olhos deles e logo seus olhos viram eles e eles o seguiram. Bom, vamos continuar a outra página. A parte que Jesus chega em Jerusalém. Agora está chegando lá. Jesus se aproximou em Jerusalém e chegou a Betfage, ao Monte das Oliveiras. E ele disse: Traga-me o jumentinho, por favor. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se apavorou. Não, se alvoroçou. É que eu só estava aprendendo a ler, só isso. Mas vou continuar ainda. Bom, Jesus disse: Não, a multidão disse: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Logo Jesus chegou no templo de Deus e expulsou todo o que vendiam e compravam ali, derrubando as mesas dos cambistas. E ele diz: A minha casa deveria ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Pode ser verdade isso. Quando Jesus encerrou a sua evangelização, disse aos seus discípulos que dali após dias seria a Páscoa, haveria a crucificação. Jesus falou: O tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com seus discípulos. Os discípulos disseram como Jesus pediu e prenderam a Páscoa. E sentou na mesa com eles, e ele disse: Em verdade digo, um de vocês vai me trair. Você vai trair mesmo. Os discípulos tomaram a Santa Ceia. Jesus deixou sua mensagem de perdão dos pecados. Jesus se recolheu um momento e ficou sozinho para fazer uma oração a Deus. E ele disse: Meu Pai, seja feita a tua vontade. Logo em seguida, chegou Judas, um dos 12 discípulos, e ele vieram as pessoas armadas, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Judas deu um beijo no rosto de Jesus, como um sinal da pessoa que deviam prender. Jesus foi levado preso. Agora a parte de Jesus na prisão. Entregaram o Pôncio Pilatos, que costumava soltar um preso naquela data. O povo é que escolhia o preso que diria ser libertado. Então Barrabás foi colocado na disputa de liberdade com Jesus. Pilatos falou assim: Solta Jesus ou Barrabás? Quem você escolhe? Pôncio Pilatos sabia que, por inveja, havia entregado Jesus. Pilatos, vendo que nada poderia fazer para poupar a vida de Jesus, vendo que o tumulto crescia, pegou a água
e lavou as mãos diante da multidão e disse: E sou inocente do sacrifício desse justo. E respondeu todo o povo, e se ele for inocente, o castigo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltaram Barrabás, e Jesus foi levado para ser castigado, e depois entregado para ser crucificado. Levando nas costas a tua cruz, foi para um lugar chamado Calvário, que é um hebraico, se chama Golgota. Sei lá que chama isso. Assim, Jesus caminhou para ser crucificado. Agora é a parte da crucificação. Jesus sabia que todas as coisas estavam feitas e para que a Escritura se cumprisse, e disse: Tenho sede. E encheram um vinagre numa uma esponja que levaram até sua boca. Enquanto Jesus tomou, ainda conseguiu falar. Nossa. Jesus falou assim: Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Com um último suspiro de Jesus, a terra tremeu e as rochas se partiram. As pessoas, vendo o terremoto e o clima intenso, tiveram um grande temor. Aquele soldado falou assim: Este era o verdadeiro Filho de Deus. Pois é, eles perceberam isso. Chegada a tarde, um homem rico chamado José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, apareceu. Ele conseguiu Pilatos o direito de retirar o corpo de Jesus, e que foi colocado num lugar seguro. Então um anjo do Senhor veio e removeu a pedra de onde o corpo estava guardado. Assim, logo Jesus apareceu aos seus discípulos, e ele disse: e depois todo mundo, e anunciai evangelho a toda criatura. Agora vem a parte da ressurreição. Então fez com que compreendesse eles as Escrituras. Jesus falou: Estava escrito o que eu iria sofrer, e no terceiro dia ressuscitar para receber de Deus e toda a glória. E ele falou mais uma vez: Pregar e aprendimento é remissão dos pecados e em todas as nações. Agora vem a parte da cessação de Cristo. Jesus levantou as suas mãos e abençoou-os quando se afastou e foi levado ao céu. Após a crucificação de Cristo, os discípulos ficaram com a mensagem de Jesus para seguir com a missão da palavra de Deus. Então, na celebração de Pentecostes, todos os 11 apóstolos se uniram no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Agora a parte da vinda do Espírito Santo. Num certo momento, todos estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os faziam falar.
Bom, vou falar a última vez, depois eu vou acabar a história. Não, tá? Só tô dizendo da Bíblia como surgiu, tá? Então, vou continuar. Pedro seguiu pregando o evangelho e conquistou novas conversões ao Senhor e chegando a conquistar quase 3.000 almas apenas um dia. Preparavam na doutrina dos apóstolos da multidão no partir do pão nas orações, e todos da mesma crença encontraram no templo, praticavam a mesma fé e ofereciam lou- louvores a Deus. Tô querendo falar isso. Caindo na graça do povo, todos os dias acrescentavam para a igreja aqueles que vinham de ser salvos. Tá. Bom, é isso. É isso, pessoal. Falei a parte como José é adulto e como ele foi falando de milagres e curas, então, e da paixão de Cristo e a ressurreição, tá? E da missão deles. Espero que tenham gostado desse vídeo, como eu falei tanto, alguns que eu quase pedi os nomes novos, tá? Então se inscreve no canal e seja membro aqui embaixo e manda o joinha que achou desse vídeo, que eu sei, tá? E manda os comentários o que você quer que eu responda pra vocês, tá bom? Tá? E até o próximo vídeo do Garoto Tobes. Até mais e Deus abençoe a todos, tá?